Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Nós já estamos no mês de setembro e para várias igrejas cristãs, mês de setembro é mês da Bíblia e esse ano é sobre o Evangelho de Marcos e o Evangelho é boa notícia. Então, para variar, trouxemos aqui um jornalista que realmente está com a vida comprometida, tentando gerar boas notícias ou construir boa notícia. Convidamos hoje aqui Fernando Alves de Souza. Fernando, bem-vindo aqui no Palavra Ética. Bem-vindo, Freire. Senta-se em casa, tá? Ou Já estou lá em casa. na redação, escrevendo, na luta. Sim, sim. Fernando Alves de Souza é jornalista, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é também formado, graduado em cinema pela Universidade Federal Fluminense, é paraense, né? Mas radicado aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais agora, é um apoiador do MLB, do Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas, e atuou muito tempo no movimento estudantil, foi também da direção da União Nacional dos Estudantes, e hoje integra a direção nacional do PCR, Partido Comunista Revolucionário. Fernando, aqui no Palavra Ética, normalmente a gente começa do começo. Você já girou muito por esse Brasil afora. Conte para nós um pouquinho, assim, uma rápida retrospectiva da sua história. Onde é que você nasceu? Por que você foi parar no Rio de Janeiro? Por que você caiu aqui em Belo Horizonte? Por que resolveu estudar jornalismo, cinema? Bom, eu nasci em Belém do Pará e tenho muito orgulho de ter nascido naquela região, na Amazônia, do qual conheço muito a realidade. Viajei muito pela região, de barco, desde a minha infância até a minha juventude, início da minha juventude. E saí de Belém para trabalhar, estudar no Rio, no centro mais avançado, porque havia uma necessidade de você se desenvolver mais e ampliar suas relações. Até Você porque a minha atuação no movimento... Família simples ou não? Sim, de simples. Meu pai é um pedreiro, agora aposentado. Minha mãe é uma professora da rede pública. E eu vim de um bairro muito popular, o maior e mais popular que tem na cidade. Lá em Belém. Em Belém. E eu saí de lá porque havia uma necessidade do próprio desenvolvimento do meu trabalho, porque quando eu atuava no movimento social, na época no movimento estudantil, eu tive muitos contatos em várias partes do Brasil, viajei o país afora, desenvolvendo esse trabalho junto à juventude estudantil, e isso me levou a determinadas responsabilidades nesse movimento a nível nacional. Então, paralelamente a isso, eu conjuguei essa questão da atuação no movimento social estudantil com a minha formação acadêmica. Então eu fui estudar no Rio e trabalhar no Rio e a partir daí constituí uma vida no Rio de Janeiro. E aí fez jornalismo e cinema. Exatamente, eu fiz primeiro jornalismo na UFRJ, depois eu fiz o cinema, mas hoje eu não atuo na área de cinema, não faço absolutamente nada, me dedico ao jornalismo. Que e a tipo militância. De jornalismo? A que tipo de jornalismo você está dedicando? Hoje, assim, eu atuo nas organizações do movimento social, por uma opção. Hoje eu não trabalho em nenhum jornal da conhecida grande imprensa, da grande mídia, porque eu acho que o jornalista sofre muito trabalhando nesses lugares. Ele não tem uma liberdade, uma independência. É muita censura? Tem, muita censura, muito corte. E eu optei por atuar no movimento social. Hoje eu faço atuação de o meu jornalismo que eu desenvolvo, que eu trabalho nos sindicatos, nas organizações populares, nas organizações não governamentais. E eu sinto mais liberdade. E isso dá para sobreviver, tem espaço. Tem uma imprensa alternativa no Brasil forte, que você sobrevive profissionalmente. E eu consegui, graças assim, a um acúmulo de experiência, ter essa condição. Fernando Alves, você é jornalista do jornal A Verdade, né? Sim.
Presente para nós, quem não conhece. Bom, ainda. o Jornal A Verdade, ele existe há 12 anos. É um jornal de opinião, é um jornal de esquerda. Regional ou a nível nacional? Não, é nacional. Eu faço parte da redação nacional e sou daqui de Minas, mas tenho companheiros, jornalistas, profissionais e pessoas do movimento que não são jornalistas, mas que escrevem artigos, trabalham para construir esse jornal, que é um jornal de esquerda, um jornal socialista, um jornal que tem uma opinião diferente. Semanal, quinzenal? Não, ele é mensal. Mensal. E nós já estamos há 12 anos produzindo esse jornal sem apoio nenhum, construído com militância. Vendendo o jornal a R$1. Exatamente. Ele é R$1 desde que ele surgiu até agora. E é isso que faz com que o jornal, a venda de uma edição reproduz a venda, garante a rodagem do próximo jornal. E é um jornal em que o movimento social organizado da juventude, dos estudantes, dos trabalhadores, dos sem-teto, enfim, de vários segmentos organizados ajudam a fazer com que esse jornal resista até hoje. Fernando, além de ser o jornalista do jornal A Verdade, né, que é responsável pelas lutas em Minas, né, você ultimamente está se dedicando muito ao acompanhamento da ocupação Eliana Silva do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, né? Correto. Por que você abraçou a causa da ocupação Eliana Silva e do MLB, esse movimento também a nível nacional, né? Movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas, que luta entre várias coisas por reforma urbana, para que o direito sagrado à moradia seja contemplado e seja efetivado? Primeiro porque a luta pela moradia é uma causa justa. A moradia é um direito humano estabelecido na Carta de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e pela Constituição Federal. Também. E não é respeitado. Então não tem como você que tem uma consciência política, que entende que é necessário avançar na área social do nosso país, que é muito precária, os investimentos na área social, ver milhares de famílias sem teto. São mães com muitas crianças, são trabalhadores abandonados pelo poder público, pelo Estado, e que necessitam de uma moradia, apenas isso. A Eliana Silva é uma ocupação com 350 famílias, já beirando 400 famílias. Eles fizeram uma ocupação em abril, foi despejada... Após 3 semanas, né? Dia 11 de maio, injustamente, por um forte aparato policial. Desde o princípio, eu estou participando com eles. Eu faço parte de uma rede de apoiadores, que inclui não apenas jornalistas populares, que inclui advogados populares, que inclui sindicalistas, estudantes, né? Arquitetos, educadores, religiosos, é muita gente sensível com essa causa. E eu estou do lado da Eliana Silva, porque eu conheço as famílias e conheço o movimento, que é sério. A Eliana Silva, para quem não se faz, se refere à ocupação que aconteceu já a segunda, né? Aqui em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Eles foram despejados e fizeram uma segunda recentemente. E está sofrendo muito pelo cerco policial, pela perseguição, que não precisa acontecer isso. Ontem tivemos uma audiência na Assembleia Legislativa, e inclusive o terreno nem é da prefeitura. Assim. Então, você vê que há um grave problema de habitação e uma especulação imobiliária. Engraçado que não é da prefeitura, que mas comanda a cidade. Agora, não é da prefeitura, mas a Guarda Municipal, os representantes da prefeitura vivem lá pressionando e instigando e intimidando as famílias. E o que é que eles fazem lá, se não é da prefeitura? Então, um terreno que ninguém sabe se é do Estado, se é da prefeitura, se é privado, tem que investigar, tem que saber o que está acontecendo ali. As famílias precisam morar. A Defensoria Pública, na Assembleia dessa audiência que você falou, eles demonstraram lá que até 1992 eram
terrenos devolutos, pertenciam ao governo estadual, Exato. E que a Codemig, de forma irregular, repassou para empresas. E são terrenos abandonados. Então, eu me somei a essa luta, não só da ocupação Eliana Silva, mas de todas as lutas que acontecem na nossa cidade, seja pela moradia, seja a luta da juventude por educação, dos trabalhadores, dos professores, enfim, contra qualquer injustiça e em defesa de qualquer direito. Eu, como um profissional e também como militante, que eu não sou só um profissional, eu sou um militante também político. Eu tenho opinião política sobre a vida da cidade, do país e do mundo. Então eu procuro contribuir, dar uma cota de colaboração, uma participação consciente. E eu estou lá, assim, conscientemente, sabendo que é necessário ajudar aquelas famílias a divulgar tudo que elas estão passando, o pão que o diabo amassou, digamos assim. Fernando, dá para dizer assim, você é um jornalista socialista e que acredita no socialismo? Com certeza. Por quê? Porque eu acredito que não há solução no sistema político que nós vivemos, que é o capitalismo. Então pode haver um grande debate, mas o socialismo isso, o socialismo aquilo. Não há. O capitalismo já faliu, está provando agora essa recente crise. Essa crise de 2008, que até agora está destruindo a Europa, é um processo em cadeia. E também Estados Unidos e os demais países. A crise existe no Brasil, as consequências já estão aí. Então, eu acredito numa outra possibilidade de libertação da humanidade. Impossível ter solução para esses problemas que o povo sente na pele sem uma mudança estrutural e institucional, né? Exatamente. Não tem como nós transformarmos a vida das pessoas sem uma mudança na estrutura, sem um esforço coletivo e não individualista. Nós estamos vivendo um momento muito individualista na sociedade. E isso parece que o vírus do individualismo, né, do egocentrismo, do consumismo, está pegando muita gente, né? Muita. E então a pessoa acha que dentro do seu apartamento, da sua casa, do seu espaço de trabalho, ela sobrevive. Não, o mundo é feito pelas pessoas. Nós temos que compartilhar. Isso é uma lição cristã. E nós já temos ensinamento de um homem que morreu na cruz por todos nós. Então nós temos que seguir esses exemplos, né? De compartilhar, de compreender o próximo, trabalhar com ele, porque nós não vivemos sozinhos não, nós dependemos uns dos outros. Ok, Fernando, a prosa tá boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Fernando Alves de Souza, que é jornalista formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, também formado em cinema pela Universidade Federal Fluminense, é apoiador do MLB, do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, é paraense de Belém e atuou muito tempo no movimento estudantil, inclusive na UNE, e atualmente integra a coordenação nacional do PCR, Partido Comunista Revolucionário. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça
um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Estamos de volta com o programa Palavra Ética, agora no segundo bloco. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte e hoje nós estamos aqui entrevistando o jornalista Fernando Alves de Souza. Fernando Alves de Souza é jornalista do jornal A Verdade, é integrante da coordenação nacional do PCR, Partido Comunista Revolucionário, formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também formado, graduado em cinema pela Universidade Federal Fluminense e nasceu em Belém, no Pará, amazonense, né, paraense, e depois foi para o Rio de Janeiro e hoje radicado aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e também teve uma grande experiência, uma trajetória junto ao movimento estudantil, a União Nacional dos Estudantes. Fernando, no final do primeiro bloco você estava falando então aqui da perspectiva da sua luta que é a perspectiva do socialismo, para a gente superar os gravíssimos problemas sociais, econômicos, etc., que nós temos. Se continuar o sistema capitalista, não terá solução, né? Eu sinto assim que, pela sua atuação e também de ter feito essa opção de dedicar-se ao jornalismo para fortalecer a luta dos movimentos populares, dos sindicatos, da sociedade viva, né, das forças vivas da sociedade, e não aceitar ser um jornalismo aí do grande poder midiático que muitas vezes é censurado, né? Na prática você está sendo um grande defensor dos direitos humanos. Então, Fernando, eu te pergunto, defender os direitos humanos hoje é um desafio? O que você acha hoje, como é que você analisa a questão da luta dos pobres hoje, que é muito criminalizada e parece que inclusive quem entra nessa luta também passa a ser considerado um criminoso? Qual a análise que você faz da questão dos direitos humanos e a criminalização dos pobres e de quem os defende? Bom, nós precisamos avançar muito nessa luta dos direitos humanos no Brasil. Eu acho que conquistamos uma vitória agora, que foi a Comissão da Verdade, criada pela presidente Dilma Rousseff. E aí, o Brasil precisa avançar muito. É um dos países mais atrasados nesse item. Nesse ponto, aspecto. Parece que vários outros países já avançaram. Exatamente. Mais, né? Enquanto tem países que já prenderam ditadores, que tem um nível de investigação muito superior ao que a gente precisa fazer, o Brasil ainda está atrasado. No final de semana passado, nós tivemos aqui em Belo Horizonte, na UNA, um seminário, Mídia e Direitos Humanos, exatamente tratando desse tema, da comunicação e do papel da comunicação na luta pelos direitos humanos. O primeiro aspecto é nós não escondermos a realidade. E quando você faz uma opção por um jornalismo que tenha um engajamento social, um engajamento político, um compromisso com a realidade viva do nosso povo, você faz uma opção de jornalismo. Você faz uma opção pela verdadeira democracia e de falar sobre os problemas reais das pessoas. Fernando, dá para dizer hoje que, via de regra, salvo exceções, que o grande jornalismo hoje faz um processo de encobrimento da realidade ou de criação de uma cortina de fumaça entre a realidade real e a que é virtualizada? Sim, porque o jornalismo, o grande jornalismo, considerado a imprensa de forma geral, né?
que é considerada a grande imprensa, televisão, rádio, jornal escrito, enfim, e outros meios que existem, até a internet também, eles cumprem o papel de falar aquilo que interessa aos donos desses meios. Então, os meios têm propriedade, infelizmente, quem comanda é uma propriedade privada. Os grandes meios de comunicação são propriedade privada. Eles estão a serviço de uma classe que tem posses, que tem recursos, que tem todas as condições de fazer uma ampla defesa dos seus interesses. Os pobres não têm isso. Então as notícias são selecionadas. Exatamente, por agências de notícia muito bem preparadas. E há um pouco espaço para a imprensa alternativa, embora a imprensa alternativa no Brasil seja muito grande. Nós temos inúmeros jornais, não apenas o Jornal Verdade. Nós temos rádios comunitárias, TVs comunitárias, que são muito importantes que nós democratizemos esses meios. Então a pessoa tem que ter possibilidade, oportunidade de escolher entre a TV, ou a rádio, ou o jornal comercial e os demais, que não são comercial, que se pautam por defender interesses de uma comunidade, de um determinado segmento social, de uma determinada categoria profissional, e que não tem grande espaço. Por quê? Não há democracia no Brasil nessa área de comunicação. Então nós precisamos fazer reforma agrária, não é só na terra, não. Temos que fazer reforma agrária no ar também. Reforma agrária na comunicação, entendeu? Nos meios, na televisão. Tem muitos latifúndios aí, tem muito latifúndio. Nos meios de comunicação. Isso é concentrado. Então, quando a gente participa de um programa, de uma TV comunitária, isso para nós é um exercício de democracia. E nós estamos vivenciando esse processo. Então, esse programa, Palavra Ética, assim como outros programas dessa natureza, representam um espaço democrático. Aqui nós temos, de fato, o nome TV comunitária, para ser voz da comunidade, né? Inclusive, lembrar, Fernando, que o doutor Edivaldo, que é um dos diretores da TV comunitária, é presidente da Associação Brasileira das TVs Comunitárias. Que existe cerca de 100 TVs comunitárias. Porém, ainda tem uma grande injustiça que está acontecendo, é que as TVs comunitárias não têm ainda o acesso aberto, sinal aberto. Né? E nós é uma luta que está em curso. Nós lutamos por isso, por um sinal aberto. E esse seminário Mídia e Comunicação que nós tivemos nesse final de semana tratou exatamente disso. Nós vamos fazer um próximo seminário, está sendo organizado pela Comissão Nacional de Direitos Humanos, aqui no caso, a seção Minas Gerais. Nós estamos integrando, participando desse processo como uma parte, digamos, como um jornalista, eu estou integrado nesse projeto de construir esse próximo seminário. Participaram cerca de 70, 80 pessoas, estudantes, profissionais da área, representantes, professores representando vários setores. Não, foi só de Minas Gerais, foi estadual. E com pouca estrutura nós fizemos um bom seminário. Nós vamos fazer mais, em condições melhores, nós vamos avançar nesse trabalho, porque não é possível que uma TV comunitária, que uma rádio comunitária não tenha espaço num país tão gigantesco como o nosso, que só tem espaço para a área comercial, para a mídia comercial, onde o objetivo principal é o lucro, não é a informação. Então, essa é a grande diferença de quem atua na imprensa alternativa de quem atua na imprensa comercial. Por isso que, como jornalista, eu optei pela imprensa alternativa, porque eu me sinto mais livre como profissional. E acho que todos os profissionais que desenvolvem esse trabalho na imprensa alternativa, numa rádio, numa TV, ou no jornal, ou em qualquer outra mídia alternativa, ele de fato está sendo uma pessoa que está desenvolvendo uma luta e um trabalho para que nós tenhamos liberdade de comunicação no nosso país. Fernando, você acha que é preciso fortalecer e cultivar na sociedade brasileira a cultura de, assim, gradativamente se desconfiar da mídia, dos grandes meios de comunicação, e que as pessoas passem a priorizar mais
buscar essas fontes alternativas de comunicação, de informação? Isso você acha que pode resultar num grande bem para a sociedade? Sim, mas eu acho que as pessoas não vão encontrar isso se elas não tiverem oportunidade de saber onde isso se encontra, onde tem uma TV comunitária. Se não for sinal aberto, ele não tem opção. Então, vamos dizer, tem a TV comercial, mas ao mesmo tempo você tem 10 ou 20 TVs comunitárias. Então, o sujeito ele vai ter a oportunidade de escolher se ele quer assistir uma TV comercial ou uma TV comunitária. Se ele não tem essa possibilidade, fica mais difícil. E, infelizmente, parece que as pessoas, e aí não é o povo brasileiro que é responsável por isso, ocupado por essa lógica. Isso é uma lógica imposta pelos grandes meios. E nós vemos qual a qualidade da TV comercial. É de péssima qualidade. Ela não informa e não forma o cidadão. Ela deforma. Então, os programas estão aí. De baixaria, uma baixaria deliberada. E nós precisamos transformar isso. Nós vamos transformar sem fazer um esforço conjunto de todos os que defendem a verdadeira democracia, né? Para que nós possamos ter liberdade de expressão no nosso país. Porque se fala muito que liberdade de expressão, para quê? Para os grandes meios é somente a liberdade de vender produtos, de ganhar dinheiro, de lucrar. A nossa não, é de informar, é de transmitir a realidade, é de colocar as coisas no seu devido lugar. Então, por que uma ocupação, que uma greve não é abordada através de uma visão crítica? Fernando, o nosso tempo está quase, o tempo voa, né? Você falou muito rapidamente da Comissão da Verdade. Como jornalista militante, né, defensor dos movimentos sociais populares, especificamente da ocupação Eliana Silva aqui, e também por ser integrante do Partido Comunista Revolucionário, você está esperançoso? Qual a análise que você acha que a sociedade tem que abraçar nessa Comissão da Verdade? Bom, primeiro, nós temos que considerar uma vitória a instalação, a criação da Comissão da Verdade. O segundo passo é garantir com que haja a investigação. Que não seja uma coisa apenas, investigou, e também não a investigação, a apuração dos fatos e a punição dos responsáveis que cometeram crime contra os direitos humanos no nosso país. Então, nós vamos ter em São Paulo agora, no sábado, dia 8, uma atividade que é muito importante, que vai relembrar presos políticos, assassinados pela ditadura, gente que foi torturada e assassinada porque defendeu ideias, defendeu uma mudança de sociedade, lutou contra o regime autoritário, fascista, a ditadura militar que se instalou no Brasil em 1964. Então, nós vamos ter essa oportunidade de homenagear heróis como Manuel Lisboa de Moura, como Emmanuel Bezerra, como tantos revolucionários que entregaram sua vida por uma causa. Ok, Fernando, muito obrigado por essa entrevista, tá? Então, hoje aqui no Palavra Ética nós entrevistamos o jornalista Fernando Alves de Souza, que é jornalista formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, também formado em cinema, graduado pela Universidade Federal Fluminense, integrante da coordenação nacional do PCR, Partido Comunista Revolucionário, com uma larga trajetória de participação nos movimentos estudantis, nos movimentos sociais, apoiador do MLB, da ocupação Eliana Silva. Quem quiser conhecer um pouco mais de perto o trabalho que o jornalista Fernando faz, pode, através da internet, acessar www.averdade.org.br, averdade.org.br, ou também o outro blog, que é www.ocupacãoelianasilva.blogspot.com, ocupacãoelianasilva.blogspot.com. Obrigado a todos que nos honraram com a sua atenção. Até o próximo programa, com a graça de Deus.